Estamos aqui agora com os meninos, né? Klaus, Nodari, Matheus. Vamos fazer o seguinte, cada um falando um pouquinho de si, né? Se apresentando aí bem, uma bio bem resumida aí para o pessoal, por favor. Quem quer começar? Vou escolher, hein? Klaus, comece. Tá bom. Eu sou o Klaus, eu sou um dos fundadores da Objective lá em 95, acho. Caraca, tô velho. E eu sou um dos pioneiros, junto com a Objective, de métodos ágeis no Brasil. O primeiro evento de metodologias ágeis foi em 2002, realizado, né, por mim, junto com a Objective. E desde então, meu interesse principal nessa parte de RH ágil é a questão de remuneração, né? Como pagar, fazer remuneração individual dentro de um time colaborativo, multidisciplinar, autônomo, né? Como fazer avaliação de desempenho, remuneração justa para pessoas dentro de um time colaborativo, né? Quando eu comecei, não tinha solução para esse problema. Então esse é o meu foco, esse é o meu interesse principal hoje dentro do RH ágil, né? Passar a bola para o Matheus. Gente, só falando aqui, ô Pri, eu não sei se você viu, você tá com a câmera fechada. Tá... Aí, boa, voltou. Aqui. Legal. Meu nome é Matheus Haddad, eu sou um dos fundadores da WebGo, uma empresa que iniciou sua jornada desenvolvendo software com métodos ágeis e que teve o prazer de aprender muitas dessas coisas com o Klaus, né, no início da nossa jornada. E também sou cofundador da Orgânica, uma empresa que dá consultoria nessa área de agilidade, RH ágil, né, uma gestão mais orgânica, que é a empresa através da qual, junto com o Ioris, que é meu sócio, a gente ajuda outras organizações a colocarem em prática, né, coisas modernas de RH ou abordar isso de uma forma diferente com a visão da agilidade. Então, a ideia aqui é compartilhar um pouco dessas experiências, principalmente do que eu já pratiquei na WebGo durante mais de 10 anos, né, e que agora eu tenho uma certa facilidade de trazer para vocês aqui uma perspectiva mais simples de compreender. Vai lá, Nodari. Legal, meu nome é Nodari, eu trabalho com o Klaus há 21 anos, então você tá velho sim, Klaus. Eu não ainda, acho. Na Objective, tive o prazer de participar dos primeiros eventos que o Klaus mencionou, em 2002 e 2004, os primeiros eventos ágeis aqui no Brasil, né? Ajudei a organizar, até arrisquei uma pequena palestra, e estou junto com o Klaus nessa empreitada de tentar, né, trazer uma remuneração, né, colaborativa, uma remuneração com maior autonomia, né, para times colaborativos, para times ágeis, né, como o Klaus mencionou. Então, estou junto com ele nessa empreitada. Então, o meu papel aqui hoje também vai ser falar um pouquinho dessa questão da história aí, da agilidade e como hoje a gente tem visto essa oportunidade de melhorar processos de remuneração e processos de RH em geral. Então, você quer começar, Nodari, contando para a gente um pouquinho dessa história? Conto sim, Pri. Esse ano faz 20 anos da assinatura do Manifesto Ágil. O Manifesto Ágil foi, né, um encontro, 17 signatários, né? Eles eram né, na sua formação, todos eles envolvidos com desenvolvimento de software. Então, essa questão da agilidade, como a gente vê hoje, né, apesar de ter tido uma influência lá da indústria automobilística, tal, da década de 60 e 70, ela vem com muita força dentro dos times de desenvolvimento de software. E depois disso, foi ganhando escala. Então, muitos métodos, como Scrum ou como Extreme Programming, que surgiram lá no começo, eram métodos orientados para times de desenvolvimento de software, certo? E somente para o time, né? Era uma ferramenta do time. O time adotava aquelas práticas, né, para começar a trabalhar melhor. Né? Depois disso, foi ganhando escala. Então, vários times dentro das empresas começaram a adotar, né? Começaram a surgir também outros métodos que começavam a trabalhar, né, com essa agilidade na escala. E hoje já é senso comum, né? Hoje você
falar de agilidade é praticamente mainstream, né? Você lê de agilidade em todos os lugares, as empresas, né, todas que conseguem, certo, tentam de alguma forma se tornarem mais ágeis, né? E vale a pena só reforçar aqui de toda essa questão histórica qual é o principal conceito, que eventualmente ainda surge uma confusãozinha ou outra, né? Trabalhar, né, adotar uma metodologia de trabalho, adotar um método de trabalho ágil, não é trabalhar mais rápido e não é trabalhar mais, certo? É trabalhar melhor. O que a gente acelera é o aprendizado, a gente aprende mais rápido, né, para que a gente possa agregar mais valor. Tá? Então, quando a gente fala de agilidade, certo, nunca é fazer mais no mesmo tempo ou fazer, né, a mesma coisa com menos tempo. É sempre fazer melhor, certo, otimizar, certo, as nossas entregas. Para atingir isso, a gente usa aí uma série de valores, princípios e práticas, que não é o foco desse webinar, então a gente não vai entrar, né? Mas a gente já entende que isso está consolidado no mercado hoje. A gente entende que, certo, não foi só um puro modismo, né? Veio realmente para ficar. Veio para ficar porque ao adotar esses valores, esses princípios, essas práticas, eles realmente fizeram sentido. A gente aprendeu a trabalhar melhor, funcionou adotar agilidade, certo? Hoje, os times, mesmo que não, né, de forma formal não adotam um método ágil, pelo menos ouvem as boas práticas, estão atentos a esses princípios e a esses valores para executar o seu trabalho no dia a dia. O momento agora é um momento de expansão. É um momento em que a gente já não está mais falando da agilidade só lá dentro do time ou só lá especificamente dentro do desenvolvimento de software, certo? A gente tem computadores e celulares para todos os lados. Então, os negócios estão todos muito mais tecnológicos, então a tecnologia cresceu dentro das empresas e, consequentemente, ela está levando esses valores, esses princípios lá para todas as outras áreas da empresa também. Né? Ela começa lá, a agilidade tinha começado nos times tecnológicos e agora ele se expande para as áreas de negócio. Né? Então, essa é, de verdade, a agilidade de negócios que a gente tem tanto ouvido falar, certo? Está todo mundo buscando. É pegar esses valores, esses princípios que eram muito bons e que funcionaram muito bem, né? E aplicar eles no âmbito do negócio como um todo, né? Então, vamos reaplicar o conceito que a gente reforçou lá atrás, né? Fazer negócios melhor. Aprender rápido com os nossos negócios e agregar mais valor para os nossos clientes. É isso que a gente está falando que é agilidade de negócio, né? E para buscar isso, a gente tem que ter um novo olhar. Tem que ter um novo olhar dentro da empresa, tem que olhar as coisas de um jeito diferente, né? E a gente também vai precisar de algumas novas capacidades. E é aqui que eu acho que, assim, tem um super vínculo, né, com as áreas de gestão de pessoas. Porque as áreas de gestão de pessoas são uma ótima porta de entrada porque tem uma participação imprescindível, tanto de olhar para as pessoas, de olhar para a cultura que a empresa tem, bem como na capacitação dessas pessoas em qualquer coisa que seja necessário para que a gente consiga ir para um novo nível, para um novo modelo, para um novo patamar de negócios mais ágil. Então, essa é parte da minha paixão, é isso, né? A gestão de pessoas é imprescindível para a gente poder mudar o negócio, né? Então, essa que é a importância. Matheus, concorda com isso aí? Falei alguma besteira? Quer complementar alguma coisa? Posso complementar aí? A gente falando do ágil, das coisas boas, das coisas positivas do ágil, ninguém questiona, ninguém duvida, né? É claro que eu quero fazer negócios melhor. Quem seria contra fazer negócios melhor? Então, é legal a gente pensar o que a gente está deixando para trás, o que a gente não está fazendo, o que mudou, né? Melhor como? Então, talvez o principal ponto seria, a coisa mais difícil é deixar para trás a mentalidade de eficiência. A gente aprendeu, né, ao longo da vida aí, por causa da Revolução Industrial, muito bem sucedida, tal, a buscar eficiência nas coisas. Otimizar o tempo, né, buscar eficiência, e na verdade a gente vai deixar isso de lado, eficiência não é tão importante, e vai buscar muito mais eficácia. Né? Então a gente vai ter, por exemplo, gente ociosa no nosso sistema, possivelmente, vai ter folga nos nossos processos e tal, que não vai estar buscando eficiência, né? com o mesmo afinco que era buscado normalmente, a gente vai estar totalmente focado na eficácia. Né? Vai lá, faz muito sentido porque antigamente, né, pensando em alguns 30, 40 anos atrás,
o cenário do mercado era muito diferente, não é? Então, não existia o desafio de inovar constantemente, né? Ou de lançar um novo produto, um novo serviço para conseguir capturar mais valor no mercado. As cartas já estavam na mesa, né? E quem conseguisse jogar aquele jogo melhor, com mais eficiência, acabaria tendo uma certa vantagem competitiva no mercado. Então, a ideia era simples, né? Era controlar o máximo possível a empresa, o trabalho, as pessoas, os processos, não é? Padronizar o que tivesse para conseguir obter o máximo de eficiência para conseguir ter uma vantagem competitiva no mercado. Só que, recentemente, o mercado, o contexto de negócio mudou muito, né? Hoje existe uma disputa muito grande por inovação, novos mercados surgindo o tempo todo, concorrências cada vez mais acirradas, até com startups, né? E aí a vantagem competitiva não está mais na eficiência, né? A vantagem competitiva está na eficácia, ou seja, em fazer aquele produto ou serviço que ganha mercado rapidamente. E esse tipo de ambiente é muito parecido com o ambiente de desenvolvimento de software, porque a gente, quando faz um software, a gente tem que aprender o software que a gente está fazendo enquanto faz. Então, primeiro sofremos essa dor de ser eficazes na área de tecnologia, dentro do desenvolvimento de software, talvez seja por isso que o Manifesto Ágil tenha surgido desse grupo de profissionais, mas na hora que essa dor se amplificou e veio para o mercado como um todo, então as empresas também precisaram se renovar, né, mudar suas formas de trabalho para poder fazer frente a esse novo contexto que passou a existir. E aí que a gente percebe uma mudança interessante relacionada ao estilo de gestão e à gestão de pessoas. Porque quando os times de desenvolvimento de software começaram a adotar agilidade, eles começaram a trabalhar como um time. Então, práticas tradicionais como cargos, né, por exemplo, papéis muito específicos, deixaram de ser tão relevantes naquele pequeno contexto do pequeno grupo de pessoas que estavam trabalhando juntas para fazer um software. Então, assim, todas essas distrações corporativas não existiam dentro daquele contexto de trabalho ágil. E o trabalho funcionou melhor ali dentro. As coisas foram entregues com mais eficácia. O trabalho era mais estimulante. O jeito de encarar esse trabalho com métodos ágeis gerava aprendizados muito mais rapidamente. E aí, quando as empresas decidiram trazer isso para o âmbito corporativo como um todo, né, para outras áreas da empresa, isso bateu de frente com a gestão tradicional que estava posta, que era uma gestão muito mais voltada para estabilidade, para controlar as coisas, do que para se adaptar. Daí que vem a agilidade, né, capacidade de adaptação e aprender continuamente. Então, as práticas de gestão que são relacionadas ao RH, como, por exemplo, cargos e papéis bem definidos, planos de carreira, avaliação de desempenho pré-definidas, todas elas foram criadas para um contexto de trabalho que não existe mais. E a gente quer dar um jeitinho de fazer isso funcionar ainda hoje, porque, de certa forma, essas práticas de gestão de pessoas sustentam um poder dentro das organizações. E mexer com as estruturas de poder não é simples, né? É isso que você vai ensinar hoje, Matheus? Como que dá esse jeitinho para adaptar as práticas antigas para o mundo ágil, é isso? Não? Olha, se eu tivesse essa resposta, a gente nem estaria aqui nesse webinar, certo? O mais legal... é fácil ver onde estão as oportunidades de mudança, né? Para cada empresa explorar da sua maneira. Eu ia te pedir para trazer um exemplo, Matheus, assim, de vivido, né, aplicado, para você contar para a gente, olha, lógico, né, não dando nome à organização, mas, né, passei por determinada situação e foi desse jeito que essa transição aconteceu, né? Os primeiros passos dados foram dessa forma. Que eu acredito que muita gente que está aqui participando, né, que se interessa pelo tema, vem de uma cultura tradicional, né? E talvez tenha o tão sonhado desejo de ter um RH, uma gestão pragmática, totalmente voltada para o ágil, para que a gente não tenha essa coisa do tradicional de antigamente. Então, as pessoas, na verdade, têm o desejo de fazer essa transição. Então, quais seriam esses passos iniciais que você já viu acontecer no seu dia a dia? Tá. Seria ótimo, né? Mas pensando assim,
quais são os pontos que mais alavancaram as mudanças nas minhas empresas e nas empresas que eu vi, foi quando decidiu-se por uma transparência maior sobre o negócio. Ou seja, todos começaram a conhecer melhor sobre o próprio negócio que participavam. Então, seja as informações estratégicas, sejam as Dados reuniões, financeiros. os dados financeiros, as reuniões que aconteciam às portas fechadas e ninguém nunca sabia o que estava sendo discutido lá dentro, né? Toda essa falta de transparência que gera uma desconfiança e faz as pessoas jogarem na retranca é um dos primeiros pontos a serem mudados. Porque se você quer o envolvimento das pessoas para que elas, com sua capacidade individual, né, e diferentes, possam contribuir para que a agilidade da empresa aumente, então você precisa da confiança delas. E você só tem confiança quando você tem transparência. Então, enquanto faltar transparência, vai ser muito difícil encontrar um tipo de mudança. Então, exemplo simples, né? Eu lembro que no início da WebGo a gente estava discutindo sobre salários, né? Era um pequeno grupo de pessoas ainda, umas 5, 6 pessoas, e a gente começou a ter uma discussão com as pessoas que trabalhavam com a gente sobre salários. E numa dessa discussão, um dos desenvolvedores de software que fazia parte da WebGo levantou a mão e falou assim: olha, eu acho que a gente não deveria mais discutir sobre salários, porque quem tem que definir o salário é a empresa. E essa frase dele é muito marcante, porque existe exatamente essa desconexão entre quem é a empresa, que são um pequeno grupo de gestores que acabam determinando tudo, e o resto que segue essas determinações. Então, enquanto houver essa distinção de empresa e quem trabalha na empresa, as pessoas nunca estarão conectadas à organização. E aí teremos o pensamento unilateral. Então, quando você dá transparência e envolve as pessoas nessa discussão, aí elas começam a participar como se fossem adultas. Por exemplo, a gente deu transparência à situação financeira que o WebGo tinha na época e os salários que todo mundo recebia, para que todos pudessem participar de igual para igual nessa discussão sobre salários. Então, isso foi um passo importantíssimo para a gente, descobrir que a gente poderia confiar com quem a gente trabalha. Eu queria voltar você mencionou rapidamente ali, né, de que a gente tenta dar um jeitinho nas práticas e nas ferramentas que a gente tinha anteriormente, né? A agilidade já está dentro das empresas, né? Porque a agilidade não é um conceito booleano, não é uma chave, galera, que vocês ligam e agora a empresa é ágil, tá? É um processo, é uma transformação, leva tempo, exige esforço, exige disciplina, né, na adoção. E há ganhos intermediários, você vai dando passos nessa direção, mas ainda aí quando a gente começa a ver, né, que os times já não se comportam como se comportavam antes, mas os processos e as ferramentas de gestão de pessoas, né, não funcionam em cima disso, o jeitinho, a emenda, como já dizia minha avó, né, a emenda sai pior que o soneto. Só querer pegar uma ferramenta de gestão de pessoas tradicional, só querer pegar uma prática de gestão de pessoas tradicional e tentar dar um jeitinho para encaixar nesse novo formato não é suficiente. A gente precisa, claro, com cuidado, com cautela, aprendendo, né, e dando passo para trás quando erra, e, né, para poder dar 2 passos para frente depois, mas a gente tem que repensar né, essas práticas, essas ferramentas com mais profundidade. Né? Às vezes, só tentar fazer esse ajuste é até mais doloroso, é mais difícil, funciona pior. Né? Eu gosto bastante de exemplos. Vou pegar um exemplo da outra empresa minha, a HE Labs, né? Hoje a Impulso.work. Eu trabalhei na operação lá durante uns 3 anos e na época éramos 50, 60 pessoas ali. O cartão de crédito corporativo era aberto. Qualquer pessoa poderia pegar o cartão de crédito corporativo e usar para comprar o que quer que achasse que precisasse ali para o seu trabalho, um livro, um software, uma licença, uma coisa assim, uma viagem, né, para ir lá ver o cliente e ver a equipe, etc. Isso é um exemplo bem interessante de confiança. Né? Eu lembro até hoje, quando o Klaus trouxe, né, um mecanismo de avaliação que influenciava decisões de remuneração na Objective, e eu era, como se diz aqui no Paraná, né, eu era um piá. Eu tinha 20 e poucos anos, era meu primeiro emprego,
né? E o Klaus chega para mim e fala, cara, avalie os seus pares, mesmo que você tenha recém entrado na empresa, você será avaliado pelos seus pares, e no final, cara, a Objective divulgava a lista completa com todas as pessoas, todos os seus salários, né? Então todo mundo sabia o salário de todo mundo, e eu super assustado, né, acuado até, né, mas a gente só ganha maturidade, só ganha responsabilidade quando a gente é exposto à necessidade de tomar decisões e de ter que atuar com maturidade e responsabilidade. Não existe como você ensinar maturidade e ensinar responsabilidade, né, para quem é pai, né, e mãe, né, no grupo aí né, de quem está nos assistindo agora, né, você só ensina a responsabilidade e maturidade para os seus filhos você, né, delegando para eles alguma ação que eles obviamente vão errar, vão falhar algumas vezes, mas você tem que oferecer essa possibilidade, né, para que ele passe a entender o que é, né, ter maturidade, o que é ter responsabilidade de fazer uma análise como essa. Então, eu lembro de me sentir muito assustado, acuado, né, no começo da adoção do processo, porém, assim, se comparativamente, o que eu amadureci, o quanto eu me tornei mais responsável ao saber que eu influenciava a remuneração dos meus pares, né? O quanto aquilo me fez aquele medo, né, se tornar atenção, capricho, respeito, de olhar para o outro membro, de olhar para o outro par do time e pensar com cuidado, certo? Como eu estaria avaliando ele, né? E isso faz você aprender a ser mais maduro, aprender a ser mais responsável. A gente tem que ir dando esse espaço, certo? A gente tem que ir dando mais autonomia, né? E dando mais responsabilidade, dando mais poder decisório, monitorando que as pessoas estejam evoluindo para usar bem esse poder que está sendo distribuído, né? Acho que a Érica estava mencionando aqui no chat sobre distribuir um pouco, descentralizar um pouco esse poder decisório, essa maturidade, né? Sair um pouco só da área de gestão ou só da gestão das pessoas, né? Eu acho que a liberdade responsável é uma coisa bem importante nesse ponto, né? Se as pessoas não tiverem a consciência de que elas são livres, mas que elas são responsáveis por toda e qualquer ação dentro de um time, né, que era mais ou menos o medo que você tinha, né, Nodari? Elas não vão conseguir. Então, precisa-se ter uma liberdade responsável. Pessoal, só voltando aqui rapidinho, tem uma pergunta aqui, tem duas perguntas, na verdade, tá? Tem uma pergunta do Leandro Costa, que ele está falando: oi, Matheus, tudo bem? Disse prazer. Como funcionaria essa discussão de salários e inputs dos times quando são mais júniores e inexperientes? Tem algum exemplo nesse contexto e como é que foi o resultado? Eu acho que é uma pergunta excelente, essa que o Leandro fez, está muito relacionada ao depoimento que o Nodari deu. No ateliê de software, na WebGo, a gente tem muitas pessoas que são recém-formadas, né, e que estão vindo trabalhar com a gente agora, e elas não sentem uma dificuldade tão grande assim em participar dessa discussão, desde que elas tenham esse suporte. O que faz parte desse suporte? Além da transparência, das coisas serem faladas abertamente e delas poderem também ter acesso às informações financeiras, porque elas sabem, né? Se a empresa tem condição ou não tem condição de pagar um salário maior, quais são os salários que são pagos no mercado, não é? Qual é o salário que seus colegas estão recebendo em outras empresas? Às vezes a gente conhece até mais do que a própria empresa onde a gente trabalha, porque a gente tem acesso a outras fontes. Então, tendo essa transparência, tanto externa quanto interna, sobre o tema, o que sobra para a gente fazer internamente com pessoas que ainda têm uma certa dificuldade de participar dessa discussão? Pessoas que hoje trabalham, por exemplo, no RH, podem facilitar essas discussões trazendo conhecimento, trazendo essas informações para as pessoas. Então, explicando o que significa uma folha de pagamento dentro de uma empresa, explicando o que é margem de lucro, explicando a capacidade da empresa de pagar salários, dado as características que o negócio tem, criando situações para que os integrantes de uma equipe ou de uma área possam trocar feedback entre eles sobre como está sendo a atuação, para que eu saiba, a partir do ponto de vista das pessoas que trabalham comigo, como está sendo a minha atuação. Porque às vezes eu estou atuando super bem e não estou sabendo disso, ou estou atuando super mal e também não estou sabendo disso. Então você cria todo esse ambiente
que vai proporcionar uma única coisa, que é o desenvolvimento da autonomia, que tem a ver com essa maturidade que o Nodari falou, e tem a ver com a responsabilidade que você citou. Então, o que seria o desenvolvimento da autonomia? Ajudar a pessoa a se conhecer melhor, entender as suas capacidades, a sua forma de contribuir, de participar no grupo, ajudar a pessoa a entender quem são as outras pessoas com quem ela trabalha, porque, afinal de contas, o trabalho hoje é muito mais coletivo do que individual, e fazer a pessoa entender também o contexto onde ela está trabalhando, dando para elas informações de negócio, financeiras, etc. Quando a pessoa entende esses 3 pilares, quando ela consegue se desenvolver nisso, automaticamente ela passa a ter um comportamento mais responsável. Então, a responsabilidade é uma consequência do desenvolvimento da autonomia. Muitas pessoas falam assim, as pessoas da minha empresa têm um perfil profissional mais júnior, então elas não são responsáveis, não posso dar liberdade para elas. É o contrário, percebe? Você tem que proporcionar situações e suportar com informações para que essas pessoas possam desenvolver a sua autonomia, ganhar responsabilidade e começar a participar das discussões. Tem gente que vai aprender isso rapidamente. Tem gente que vai demorar, às vezes, 1, 2, 3 anos até conseguir, porque as pessoas são diferentes, não é? E aceitar isso dentro de um contexto de uma gestão tradicional é muito difícil. Então, o respeito pela pessoa e pelo processo de desenvolvimento dela é muito importante. Então, se a equipe tem mais profissionais júnior ou sênior, não importa. Importa é o contexto que você cria para que esse desenvolvimento aconteça. Não vai ter milagre, né? Uma equipe júnior vai ter discussões, às vezes até mais rasas. Uma equipe mais desenvolvida, mais experiente, vão ter discussões mais profundas sobre qualquer tema, não é? Então, isso é assim. É assim na nossa vida fora da empresa, inclusive. Eu queria complementar, Matheus, porque uma coisa engraçada, deve ter muita gente aqui que é da área de gestão de pessoas, áreas de RH, né, alguma coisa assim. O que acontece é que por não dar autonomia, por não descentralizar, por não ensinar as pessoas a serem mais responsáveis e poderem, né, então, contribuir com as decisões, acaba sobrando mais trabalho para o RH. Porque o RH acaba tendo que centralizar muito mais, controlar muito mais, executar muito mais, e aí eles mesmos, ó, tá vendo? Meu time é super júnior, cara, e aí eu tenho que fazer tudo. E aí acontece, o que acontece? É assim, você acaba tendo que fazer tudo, porque você não ensina as pessoas, você não delega, você não promove o crescimento, e aí efetivamente você fica com toda a sobrecarga de fazer todo o trabalho para você. Certo? Isso então, é uma evolução, né? É uma armadilha para muita gente, né? Porque delegar trabalho, controle, responsabilidade é uma delegação de poder também. Você está tirando poder, né? Tem muita gente que é retranqueira, não, aquela história do meu queijo, não, aqui eu controlo, eu que faço, se eu deixar as pessoas fazer, eu vou perder a minha função, talvez, quando na verdade você vai estar ajudando exponencialmente mais a sua empresa, em vez de fazer aquele processo ali mecânico, né? Uhum. Tem um ponto interessante, uma perspectiva que a gente pode observar assim, que é, se você centraliza no RH as decisões sobre como as práticas de gestão de pessoas têm que ser, primeira coisa, você está restringindo a capacidade de gestão de pessoas da sua organização inteira num departamento. Então, é uma presunção muito grande achar que um departamento, um grupo de pessoas, dará conta da complexidade que existe numa organização quando se trata de pessoas. Se é um RH que defende a questão da diversidade, ele teria que ser a primeira área a descentralizar as decisões sobre como tem que ser gestão de pessoas em cada parte da empresa. Porque senão você não está respeitando que as pessoas são diversas. Você está definindo um jeito padrão de pagar salário, um jeito padrão de avaliar as pessoas, um jeito padrão de fazer plano de carreira. Então, vira uma falácia essa questão da diversidade quando você defende o conceito ao mesmo tempo que você enrijece as práticas. Você não respeita que as pessoas são diferentes. Então, pensem numa avaliação de desempenho que é aplicada na empresa inteira. É a mesma avaliação que avalia todas as pessoas, não é? E quem determina os critérios dessa avaliação de desempenho? Um pequeno grupo. Então, você está restringindo a capacidade de avaliar a organização um pequeno grupo, ao mesmo tempo que você está tratando todas as pessoas como se elas fossem iguais. E isso é um contrassenso hoje, é um paradoxo, porque você depende exatamente dessa diferença para conseguir agilidade. Olha como existe uma discrepância entre o pensamento da gestão tradicional
aplicado à prática de gestão de pessoas e o pensamento ágil. Não é? Eu quero descentralizar, não quero centralizar o poder e não quero empoderar, porque quando você quer empoderar, você está partindo do pressuposto que você tem o poder, né? Então, eu estou te dando um pouquinho dele para você fazer algumas coisas. Não, eu quero que o poder seja descentralizado. Não importa quem tem o poder, importa satisfazer o cliente que está lá fora. É sobre isso o negócio, não é? Não é sobre uma disputa interna, é sobre satisfazer o cliente. Então, essa mudança que é muito difícil. Por quê? Por N fatores, mas tem um que é cultural, né? Você chega em casa e fala para sua família, fui promovido a diretor de RH. Isso tem um peso social na sua família. E você abrir mão desse peso fora da empresa é muito difícil para você, não é? Por mais que você acredite em muitas práticas ágeis, né? Abrir mão disso fora da organização acaba tendo um peso muito grande. Por isso que tem uma dificuldade também de mudança. Matheus, tem uma pergunta da Érica aqui que dá continuidade ao que você está falando, tá? A Érica está perguntando o seguinte, pedindo uma sugestão para você de que caminho, né, seguir para quebrar esse estigma, quando a liderança da empresa tem uma expectativa de que o RH faça exatamente esses padrões, siga um padrão para toda a empresa. Como é que faz nesse caso? Olha, eu sei que a Érica conhece bastante o livro do Laloux, né, o Reinventando as Organizações. Ele tem uma frase lá que deixa isso muito claro, né? O estilo de gestão que a organização terá, né, a capacidade de colocar tudo isso que a gente está falando em prática, depende muito do nível de consciência das lideranças. Porque enquanto as lideranças não entenderem isso, como elas detêm o poder, nada mudará. Todas as mudanças que eu vi acontecer em organizações, cases passados e mais recentes, aconteceram porque as principais lideranças, os donos da organização, decidiram por isso porque enxergaram vantagem, né, coisas melhores e resolveram fazer assim. Enquanto isso não acontecer, vai ser uma disputa interna muito grande. E no final, vai regredir tudo de novo, não é? Porque a liderança que detém o poder não vai deixar nada acontecer. Inclusive, esse é um conceito mecanicista. Hoje a gente ouve muito a palavra transformação digital, transformação ágil. Transformação significa, existe uma coisa A que vai ser transformada, né, em B. Então, é como se algo fosse estável e será transformado em outra coisa estável. Uma máquina que receberá um upgrade e virará outra máquina melhor. Hoje, esse conceito não casa nas organizações porque o contexto do mercado é dinâmico. Então, toda empresa sempre estará em transformação. Partir desse princípio é muito mais fácil. Você sempre está se transformando, como acontece na nossa vida. A gente está sempre em transformação. Ou você faz gestão de mudança, né, na sua vida. Agora, ano que vem, você é outra pessoa, então você faz um processo de transformação. Não é. É algo que acontece sempre. Quando você encara desse jeito, você está aberto ao aprendizado, a feedback, não é? E aí você consegue, aos poucos, evoluir. Talvez possa ser que a liderança abra mão de parte desse poder para que algumas mudanças aconteçam. E se uma mudança acontecer, que é o desenvolvimento da autonomia nas pessoas, não tem mais volta. Porque depois que as pessoas evoluem, amadurecem, elas não aceitam mais trabalhar do jeito que era antes. Uhum. E aí, ou as coisas mudam, ou as pessoas saem da empresa. É o que vai acontecer. Percebe? Existe um amadurecimento que não tem volta. Então, eu acho que esse é o ponto principal que a gente tem que prestar atenção. Uma coisa que me interessou, né, nisso tudo é que tem um ponto central aí para qual eu não vi a solução, que é a questão da remuneração. Como é que eu dou autonomia para a pessoa definir seu próprio salário? Entendeu? O que tem nessa... Foi nisso que eu trabalhei desde 2002, né? Processo que eu criei lá na Objective, né? O Percival.live, e que usei na Objective, usei em outras empresas e hoje está como um produto para o mercado, né? Mas se o Matheus puder falar assim, de outras tentativas, como é que as empresas tentam resolver essa questão de, cara, beleza, autonomia para todo mundo, e quem define os salários das pessoas, né? Olha, eu já vi vários modelos, né? E já tentei alguns também nas minhas empresas. Existe um modelo padrão que é uma avaliação 360, né? Que acaba rolando uma percepção de quão importante é aquela pessoa, mas no final é o gestor que acaba calibrando
né, qual é o salário que cada um vai receber, porque o poder ainda está no gestor. E aí, quando isso acontece, tem os vieses, tem as preferências, tem o que o gestor opta por fazer por interesse próprios, né, até de se manter no poder, né, então, sei lá, não pode promover alguém que me ameaça, né, a posição que eu tenho, né, é muito comum ver isso. Eu já vi empresas que tentaram estabelecer uma fórmula, né, vamos fazer um cálculo aqui, a idade que a pessoa tem, se tem filho, se não tem, se mora em São Paulo, se mora no interior, e aí no final faz uma conta e calibra-se isso por uma percepção que muitas vezes é abstrata para chegar num valor, né? Isso é ruim também, porque a fórmula é enviesada, né? Quem define a fórmula, né? Quem determina os critérios que serão considerados para se estabelecer um salário? No Management 3.0, essa proposta de criar uma fórmula do salário é colocada no livro, né? Inclusive, algumas empresas adotam abertamente algumas fórmulas, né, para que você veja. Então, assim, é um jeito, mas é o jeito que ainda é concentrado na mão de poucos. Aí existe o outro extremo, não é? Do tipo assim, cada um define o seu salário. E aí isso gera uma confusão muito grande, porque nós temos que conciliar os interesses individuais com os resultados que o negócio precisa ter. E isso gera um cabo de guerra enorme, porque, claro, todo mundo vai querer sempre ganhar mais, a empresa precisa buscar um resultado para os acionistas, precisa satisfazer o cliente e, às vezes, não dá para conciliar o desejo de todo mundo. E aí, a discussão é muito conflituosa, não é? Existe um modelo aprimorado desse, que a gente utilizou no ateliê de software durante o tempo, que é definir uma restrição de valor para a folha de pagamento. Então, do faturamento, sei lá, se a empresa fatura 100 mil por mês, nós queremos colocar 40%, 40 mil reais como gasto máximo da folha de pagamento. E aí, dentro desse valor, pode-se discutir o que for, desde que gaste no máximo 40% da folha de pagamento do faturamento. Então, se o faturamento cresce, eu tenho um percentual, né, também aumentando para pagar salários. Então, é um modelo um pouquinho mais sofisticado. Mas, mesmo assim, não tira a discussão, que muitas vezes é conflituosa, né, e parte de vieses diferentes. Então, esses modelos fizeram a gente aprender muito no ateliê, né, com as discussões sobre salários. Ao mesmo tempo que a discussão é importante e que as restrições financeiras acabam influenciando, porque, afinal de contas, está tudo relacionado, né, o mercado e tudo mais, é preciso também estruturar as conversas entre as pessoas. E aí existem, né, pelo que eu vi, predominantemente dois grandes modelos. Um modelo é você criar um comitê. Um grupo, que pode ser até rotativo, não precisa ser as mesmas pessoas sempre, que vão se reunir e vão analisar as propostas de aumento salarial que as pessoas pediram, né, ou conversaram com seus pares e solicitaram. E aí esse comitê acaba tendo aquele poder temporário de decisão. Ele vai considerar a situação que a empresa tem, todas as coisas, e vai decidir. Decidindo, esse comitê se desfaz, e da próxima vez que ele for ser formado, outras pessoas irão compor, para tentar combater o viés, né? O interesse de sempre as mesmas pessoas definir o salário, para que não crie esse falso poder, né? E o outro modelo é o modelo que o Percival usa, que é uma avaliação, é um ranqueamento entre os integrantes com a percepção de entrega de valor entre os próprios integrantes da equipe, para que você consiga usar aquele discernimento que a gente usava na faculdade de saber quem faz o trabalho e quem põe o nome na capa. Porque os integrantes da equipe sabem exatamente quem está contribuindo de verdade e quem não, está só pondo o nome na capa. E aí, se eu tenho isso como input, talvez eu tenha um pouco mais de realidade, né, misturada aí nessas definições, para ter uma justiça salarial mais adequada. Mas é uma coisa que depende muito do contexto onde isso acontece. Usar isso dentro de um contexto muito tradicional vai estar enviesado pela gestão tradicional. Usar isso dentro do contexto ágil vai estar enviesado também pelo contexto ágil. Então, ainda temos desafios em relação a isso. É assim que eu vejo, né? Hoje, no ateliê de software, a gente usa o Percival e o comitê. A gente usa as duas coisas. A gente usa o Percival para que ele gere como os resultados um input que serve para uma discussão e definição de aumento salarial da equipe depois. Eu compartilhei a tela, Matheus, para ver. Esse é o resultado que a empresa do Matheus, né, o WebGo,
publicou. Então aqui está em azul, né, os resultados da divisão do Percival. O conceito é de um bolo, né? Em vez de cada um dizer com uma avaliação 360, né, quem foi bem, quem não foi, quem merece aumento, quem não merece, né? Ou seja, a equipe inteira pode merecer aumento, de repente, né, na avaliação tradicional. No Percival não, você está dividindo um bolo, e esse é o resultado, então, lá na WebGo, de quanto, na visão da equipe, né, fazendo o equilíbrio de todas as avaliações da equipe, quanto cada um merece do bolo lá. Aí isso é que é usado, né, Matheus, como insumo lá para o comitê de vocês decidir a questão. Eu vou postar aqui até o link de um post que um dos integrantes do nosso time fez no Medium, explicando um pouco sobre esse processo que considera o Percival como input, né? O resultado do Percival como um dos inputs. É importante ressaltar o seguinte: é preciso começar essa discussão, porque isso tira muito o senso de injustiça, né? De não participar, de não conseguir colaborar. E aí você imagina que talvez as primeiras discussões sobre salários, né, acontecendo abertamente, sejam muito difíceis, porque tem muita coisa ainda mal resolvida, né, embaixo do tapete. Mas com o passar do tempo, essa discussão também ela sobe de nível. Você consegue discutir mais abertamente, deixa de ser um pouco de tabu, sabe? Dentro da própria empresa, para ser uma coisa, um ponto importante de interesse geral a ser discutido pelas pessoas. Então, fica melhor de tratar esse assunto quando você começa a experimentar essas formas mais coletivas, mais transparentes de lidar com salários. Estava falando no mudo, desculpa. Bom, pessoal, tem uma pergunta aqui do Meyer, que é o seguinte: se o trabalho é um trabalho de conhecimento e não mais de manufatura, por que nossos salários ainda são calculados e vendidos com base em homem-hora e não em resultado entregue? Quem quer responder? É uma ótima pergunta. A gente nunca vendeu homem-hora no ateliê de software, por exemplo, na WebGo. Nunca. Desde 2008. Né? A gente sempre vendeu a equipe que entrega um resultado de software. E essa equipe tem um custo que o cliente avalia mês a mês se é compatível com os resultados que a gente está entregando e que ele está tendo com o software. Então, assim, já existem muitas empresas que há muito tempo não se cobra por homem-hora. Né? Esse é o tipo do padrão, assim. Não, temos que cobrar por homem-hora, porque isso é da eficiência, né? E cada um tem que ter um cargo, que tem um custo específico por hora. E aí as pessoas acham que toda empresa tem que ser assim, quando na verdade isso é uma opção. Você pode trabalhar assim, como você pode trabalhar de outras formas, né? E é interessante você perceber que o valor gerado pelo trabalhador do conhecimento não tem uma proporcionalidade com o tempo que ele trabalhou. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha numa fábrica, se ela ficar 8 horas montando um produto na fábrica, ela vai produzir 100 peças. Se ela trabalhar só 4 horas na fábrica, talvez ela produza só 50 peças, a metade, né? Então, é proporcional. O tempo de dedicação é proporcional ao resultado. No trabalho do conhecimento, não. Às vezes, você vai ficar um mês até encontrar a solução de um problema. Às vezes, você descobre isso em segundos. E aí, né? Se você descobrir uma solução muito importante que trouxe milhões de retorno para aquela empresa em 3 segundos, qual é o preço da sua hora, então? Então, não existe essa proporcionalidade no trabalhador do conhecimento. Por isso que a gente não deveria cobrar assim, né? Mas, efetivamente, pelo resultado gerado, né? Ou pelo que foi ganho pelo cliente com o seu trabalho. Nodari e Klaus, querem acrescentar algum ponto? Eu devolvo a pergunta perguntando assim: como se mede o resultado, o valor do trabalho de conhecimento de cada indivíduo? Aí que tá, é muito difícil você saber o quanto vale, né, aquela solução que a pessoa trouxe. Qual o impacto que isso vai ter no negócio? Qual foi o impacto, a influência de cada pessoa ali do time que contribuiu? Às vezes é uma pessoa que chega de manhã, conta uma piada, o pessoal fica alegre, todo mundo ri, e só por conta disso todo mundo produziu mais naquela manhã. E aí? Como é que você avalia essa contribuição, né? Eu gosto muito da metáfora, já que a gente deixa de usar metáforas mecanicistas, né, e passa a usar metáforas de coisas vivas. Eu gosto muito da metáfora do cérebro. Então, você tem uma capacidade cognitiva, você é capaz de pensar. Quanto cada neurônio contribui para isso?
Como é que você avalia individualmente cada neurônio? Percebe? Quando você olha para o cérebro, você começa a entender que não é o desempenho isolado do neurônio que gera o pensamento, que gera a sua capacidade, mas é a conexão, é a relação entre os neurônios. São as sinapses, não é? Então, dentro de uma organização com trabalhadores do conhecimento, é o trabalho em equipe, é a relação que existe entre as pessoas que acaba gerando o resultado efetivamente. Por isso que o resultado é maior do que a soma das partes, ou seja, maior do que a soma das horas das pessoas que estão fazendo parte daquela equipe. É totalmente diferente da gestão mecanicista enviesada pela eficiência do trabalho repetitivo feito em horas, né? Não tem nada a ver. Por isso que as práticas de gestão de pessoas deveriam ser outras. Klaus? Falou da metáfora do cérebro, lembrei desse grafo aí, resolvi compartilhar com a galera das conexões, né, dos neurônios e tal. Manda bala, Pri, mais perguntas? Bom, tem um comentário aqui do Diogo, que ele está falando, né, sobre quando a gente estava falando um pouquinho, né, das dificuldades de iniciar um RH ágil. Mas as primeiras discussões sobre agilidade também não começam difíceis, né? Se era para ser fácil, né? Então, não tem nem graça, né? Vamos começar de modo hard, que é mais legal. Deixa eu ver o que mais. O Leandro estava perguntando quais são os cases no Brasil. E aí o Nodari já respondeu aqui no chat para ele alguns cases, né? Citando o WebGo, Oro, Objective, Nubank, alguns cases aqui. E o próprio, né? E sobre remuneração Percival. Gente, deixa eu fazer uma pergunta também. Isa, aproveitar que eu tô aqui, né, furar a fila. Quando vocês comentaram assim de um cartão, um cartão de crédito, o Klaus comentou do cartão de crédito que todo mundo pode usar e avalia quando isso é necessário. Mas aí a gente não se perde o controle, que daí foi isso que eu quis trazer ali na pergunta, não se perde um controle financeiro? Porque eu vejo hoje, por exemplo, a gente tem muito, o financeiro precisa saber de onde que saiu, para onde que foi, e isso se perderia a partir do momento que todo mundo tivesse esse livre acesso. No caso específico lá tinha um formulário, né? Então você só dizia, estou comprando um livro tal, custa tal, e mandava bala. Você não precisa pedir aprovação, nada. Você só informava para a pessoa que depois fazia a checagem. Tinha alguém fazendo a checagem, né? Se tivesse algum item lá que ninguém falou, vou comprar, sei lá, uma viagem para Paris pela Air France, primeira classe, alguma coisa assim. Aí a pessoa, alguém comprou isso, né? Mandava um Slack geral, pessoal, ninguém. Então, cancela porque clonaram o cartão, alguma coisa assim. Entendi, beleza. Assim. E respondido. Claro que talvez numa empresa de dezenas de milhares de pessoas não daria para fazer dessa forma. Mas numa empresa de dezenas de pessoas dá para fazer. Né? Tá, entendi. Não faz sentido. Parte do controle... outra dúvida. Oi, pode falar, Nodari, desculpa. Parte do controle tem a ver com a transparência que o Matheus estava explicando. Provavelmente lá o extrato do cartão era público. Então as pessoas, e o limite do cartão também era público. Então a galera já sabia, pô, eu posso fazer compras de até 10 mil reais no mês. Pô, já gastamos esse mês 5 mil reais. Pô, dá para comprar mais um livro? Dá. Tudo bem. Então, quando você tem transparência, você tem controle distribuído. As pessoas também vão passar a ter controle sobre... Mas eu entendi que a tua pergunta era mais específica sobre o controle financeiro. Aí sim, claro, acaba que no final das contas o extrato do cartão vai checar lá no financeiro e o financeiro tem que fazer uma checagem. Mas parte do controle ele se distribui. Quando você também tem a transparência de dizer, ó, nós temos um cartão aqui com tal limite, quem quiser acessar o extrato do cartão está aqui, tá? Vai ficar aqui nesse mural ou nessa ferramenta. E aí essas informações diluídas, elas também fazem um controle descentralizado. Fazendo com que todo mundo se sinta dono, né? Eu acho que, de novo, o que eu comentei, né? É a liberdade responsável. Você não vai pegar um cartão corporativo e vai comprar, como o Klaus falou, né? Comprar uma viagem para Paris e, né? É algo surreal. Você vai comprar um livro, você vai, né, comprar brinde para cliente, você vai fazer o que for necessário. Né? Uma expressão que eu sempre acho graça é a questão do cabeça de dono. Né? A gente quer pessoas que tenham cabeça de dono. Pô, por que as pessoas não têm cabeça de dono?
É porque elas não são esquizofrênicas, certo? Elas não são dono. Por que ela teria cabeça de dono sem ser dono? Então, tendo mais responsabilidade, tendo mais autonomia, tanto mais donas elas são das coisas. Né? Tem uma comparação melhor que as pessoas precisam sentir as mesmas dores que os donos sentem. Precisa criar essa empatia com as dores do negócio. O modelo de gestão tem que propiciar isso na sua estrutura. Porque enquanto o dono fala assim, não, isso aqui é eu que resolvo, ou os gestores, não, isso aqui é eu que cuido, gestores sobrecarregados, gestores estressados, donos, e aí é o cenário que a gente encontra hoje, muito grande. Né? Tem uma pergunta da Adriana aqui, que é o seguinte: para dar certo a implantação de remuneração ágil, como é que é feita essa avaliação de maturidade da equipe? Ó, eu vou deixar o Klaus contar o que ele já viu com o Percival, mas eu faria um teste. Faz uma vez, assim, sem valer. Vamos fazer um teste aqui, gente. Se fôssemos pagar usando o Percival, como é que seria? Vamos fazer sem valer, só para ver se mais ou menos está equilibrado com o que é pago hoje. E aí começa uma discussão sobre isso, né? Tem que experimentar para sentir com as pessoas que estão ali naquela empresa, naquele negócio, naquele contexto, se vai rolar ou não. E maturidade, né? Você trabalha, né? De novo, né? É uma coisa que você educa, é uma coisa que você ensina. E como o Matheus falou, adotar mesmo que como um teste é uma forma de educar, é uma forma de provocar, é uma forma de estimular uma conversa, estimular uma discussão sobre o assunto. A gente tem que ter, certo? Quando a gente fala de agilidade, a gente falou lá no começo, certo? A gente tem que ter esse espírito de aprender continuamente, aprender rápido, fazer testes com essas novas técnicas, com essas novas práticas, para ver se realmente funciona ou não. E eu mesmo, quando comecei lá na Object em 2002, o resultado primeiro ficava só para eu ver. Né? Então, o resultado do Percival também pode ficar só para o gestor ver, e aí, com o tempo, o gestor ganha confiança, quer ganhar transparência, galera, a próxima rodada agora vai ser aberta para todo mundo ver. Muitas vezes, a implantação do Percival é um anticlímax assim, na empresa, porque não traz grandes surpresas. Né? O resultado que o Percival dá é mais ou menos o resultado que a empresa já pratica. Não tem gestor muito maluco que pega o sobrinho dele, júnior, e paga como sênior. Isso é muito raro. Né? A diferença é que é um resultado colaborativo que trouxe a visão de todos e que foi atingido em 15 minutos de uso da ferramenta lá, coisa que leva semanas de estresse, de ciclo de avaliação no processo tradicional. Né? Então, é até quase um anticlímax. Mas deu o mesmo resultado que a gente já tinha. Mas é um resultado validado pela equipe toda e é um resultado que você conseguiu em 15 minutos. Né? E tem vezes que você vê realmente, não é que sempre dá igual, né? Tem casos que a equipe percebe a evolução de novatos, por exemplo, esse cara, nossa, né, evoluiu super bem, nossa, essa guria aqui evoluiu animal e tal, que o time vê e que às vezes a gestão não está vendo, e que eu quero remunerar essas pessoas, eu quero proativamente chegar e pagar mais para elas, para justamente engajamento, né, retenção, que a gente falou. Aí você entrou num ponto que eu queria perguntar, que é sobre retenção. Quando a gente fala de RH ágil, né, que não necessariamente que as pessoas hoje estão praticando, né, porque, na verdade, o que, no geral, o pessoal pensa o RH usando Kanban e Scrum, né, e vamos... isso aí é o RH que é ágil, né? A gente não está falando de organizacionalmente, a gente pensando de outra forma, a gente propondo novas formas. Então, falando de retenção de pessoas, o que vocês acham que é uma proposta para que essas empresas que hoje são tradicionais e que gostariam, né, de se tornar ágeis, não só, né, na forma de ter Kanban ou praticar o Scrum, o que seja, mas na real mesmo, conseguirem colocar na prática a retenção? Eu sei que algumas pessoas, cada pessoa tem a sua motivação, mas, no geral, qual que seria a melhor aposta que o RH Ágil propõe? Nossa, essa é um prato cheio para eu responder, porque se existe um processo de retenção, alguma coisa já está errada, não é? Então, você não deveria especializar o seu processo de retenção para deixá-lo melhor, porque isso vai deixar cada vez mais escondidos os problemas que levam as pessoas a saírem da empresa. Então, a ideia é que você não tenha retenção e ataque os problemas que estão fazendo as pessoas
saírem, não é? E como é que você faz isso? Com processos mais transparentes, com mais conversas, né? Com jeitos de pagar salário, com mais participação, com discussões sobre o ambiente, sobre a gestão sendo abertas para todas as pessoas. E, fundamentalmente, entender que, diferente de 100 anos atrás, que a empresa era um lugar que as pessoas chegavam e ficavam 30, 35, 50 anos ali trabalhando, e aí plano de carreira faria sentido, não é? Porque o viés era de estabilidade, pós-guerra, né? Hoje as pessoas às vezes ficam pouquíssimo tempo. A maior parte das pessoas ficam 2, 3 anos, né? São raros aqueles que estão 5, 10, 15 anos agora. A exceção são essas pessoas que ficam muito tempo, mas a maior parte fica pouco tempo, né? Pelo perfil da geração, pelo tipo de trabalho, né? Pela situação mais conectada de mundo que a gente tem hoje. Então você não pensa mais na empresa como um lugar que recebe pessoa e tem que reter, mas você pensa na empresa como um lugar de fluxo, que entra pessoas e sai pessoas o tempo inteiro. Assim como é na nossa vida, não é? Chegam amigos, amigos ficam pelo caminho, mas aparecem novos, não é? Então, o que é mais importante, se pensar nesse sentido, é todo mundo que entrar na empresa, Uma hora vai sair. o tempo que ficar ali tem que ser o tempo que a pessoa consegue dedicar o máximo da energia, da vontade, da motivação dela para aquele trabalho. Porque vai chegar um dia que ela vai se interessar por outra coisa. E aí ela vai sair. Então, o tempo que ela permaneceu foi intenso. E aí você sempre tem que trabalhar novas pessoas para entrar, porque sempre terão pessoas saindo. Isso é libertador. Aí você deixa de gastar dinheiro com retenção, com essas bobagens de retenção, entende? Principalmente, por exemplo, salário, né, que é um ponto crítico. Ah, mas você vai cobrir a oferta? Gente, essa é uma discussão no time. A pessoa deveria levar para o time. É o seguinte, a empresa X quer me pagar mais. Se o time achar que, então vai embora porque você não vale a pena aqui, ok. Não é? Por que o RH, que nem sabe como é a atuação dessa pessoa no time, vai decidir sobre isso? Vai fazer uma contraproposta, percebe? Senão você está considerando que as pessoas não são nem capazes de discutir sobre isso, como se elas fossem crianças. Então, é uma mudança de mentalidade que vai trazer essa agilidade. Porque a capacidade de adaptação da vontade das pessoas, da forma como as pessoas atuam, é o que traz agilidade. Não é você querer controlar quem entra e quem sai. Galera, eu preciso ir buscar minha filha lá, deu meu horário. Animou a conversa. Vou indo lá. Ai, Beijão, que pessoal. linda. Vai lá, gente. Queria Tchau, aproveitar também. Tchau, tchau, Klaus. Queria aproveitar para fazer assim o nosso fechamento, então. Muito obrigada por todo mundo. Obrigada pela participação, pelo engajamento de todos. Matheus, mais uma vez, valeu pelo seu tempo. Nodari, Pri, mandaram super bem. Acho que é um assunto que dava para ficar falando ainda por muito tempo. Vamos subir no YouTube essa gravação e eu compartilho com todos vocês. Aí depois para a gente tá divulgando, enfim, passando aí para quem precisa, tá? Valeu, gente. Legal, gente. Foi um prazer colaborar com vocês aqui. Legal, Tchau, pessoal. até mais. Obrigado.